Muito bem. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita e como ela é difundida, não apenas pelas instituições e também por nós que somos os praticantes, mas principalmente é interessante a gente lembrar, né, ou entender de que modo que ela é percebida por aqueles que não têm o conhecimento, que não têm contato com a doutrina do modo como nós temos. Então eu separei aqui um material que ele é divulgado pelo Conselho Espírita Internacional. É um material promocional que depois eu passo direitinho para vocês o link para baixar, que é bem interessante. E depois nós vamos assistir a um videozinho, vamos ver se a gente consegue assistir os vídeos essa semana toda, vários vídeos, né, torcendo para o Pautalk colaborar, porque ele é sempre uma caixinha de surpresas. Então hoje nós vamos estudar aqui, assistir também um vídeo, o porquê Espiritismo. Inicialmente, quando a gente tem contato com a doutrina espírita a primeira vez, normalmente nós somos estimulados, né, nós somos chamados por algum motivo que exige de nós a busca de uma cura, a busca de um entendimento, a busca de um conselho, né? Bom dia, Wilson. A busca de um conselho. Então nós nos dirigimos para um centro espírita, ou começamos a fazer a leitura das obras, para tentar aliviar, para tentar resolver aquele problema específico que surgiu, isso naturalmente de modo genérico, porque há aqueles que vão porque gostam do tema, ou aqueles que já são direcionados por um trabalho de evangelização, por um trabalho familiar, desde o início, então buscam naturalmente, mas a grande maioria, sem dúvida, né, inclusive para praticamente todas as religiões, aqueles que se aprofundam com bastante fervor, com bastante convicção numa determinada doutrina, têm uma motivação, e normalmente essa motivação vem por causa da dor, por causa de um sofrimento, seja ele de que natureza for. Então, na doutrina espírita, então, sendo ali uma filosofia, e também até entendida como sendo uma religião fora desses padrões normais, né, desses padrões tradicionais, mas vendo a doutrina espírita como uma forma de reconectar o homem a Deus, e a gente diz reconectar, porque o homem, na sua própria essência, ele já é parte de Deus, mas a sua consciência não se encontra conectada pelo fato dele não se ver dessa forma. Então ele, na sua essência, faz parte de Deus, mas ele se reconecta, né, ou ele, digamos assim, ele reforça essa conexão através das religiões, né, que a gente sabe que do latim é o famoso religare, né, que é a religação do homem com Deus. E então, a doutrina espírita, fora dos padrões tradicionais das religiões, ele então se vê como uma religião também, né, para alguns, né, para outros tem uma certa resistência, mas independente da opinião a respeito desse tema, a gente vê a doutrina espírita como uma forma, como um canal de conectar o homem a Deus, conectar o homem ao mundo espiritual. Então, a melhor forma de fazer com que a doutrina espírita seja entendida pela sociedade é fazer com que as instituições que estudam, que divulgam e que praticam a doutrina espírita transmitam as informações corretas para o público de modo geral, para as pessoas que têm intenção de conhecê-la ou até mesmo de combatê-la, né? Porque há ali a resistência daqueles que professam religiões diferentes, então eles devem combater pelo motivo certo, não combater pelo motivo equivocado. Então eles buscam informação para saber exatamente do que eles estão lidando. Porque é bastante interessante a gente ver o nome do Espiritismo sendo levado para um lado para o outro, mas sem ser a doutrina na sua essência mais verdadeira, mas sendo ali uma religião cheia de misticismo, cheia de misturas, né, cheia de controvérsias que foge completamente à realidade da doutrina. Então nós temos, né, aqui no Brasil, a Federação Espírita Brasileira tem ali a incumbência, não vou nem dizer responsabilidade, mas a função dela é exatamente fazer com que haja a difusão da doutrina espírita, orientando as casas espíritas e também ali trabalhando com sua editora, né, o material de uma forma correta para fazer essa divulgação. Abaixo da Federação Espírita Brasileira, nós temos ali as federativas em cada estado, temos ali associações, né, e instituições também que são criadas com essa mesma finalidade.
E finalmente nós temos as próprias casas espíritas, que também procuram, de alguma forma, transmitir as orientações corretas para o público que frequenta. E amanhã nós vamos fazer um estudo sobre a prática espírita e a gente vai perceber que tem ali muita coisa para entendermos a respeito das instituições para aqueles que frequentam os centros espíritas e para aqueles que, embora não frequentem, têm curiosidade de saber ou não frequentam por falta de possibilidade, seja lá como for. Bom dia, Armando. Seja lá como for. Então, não é uma hierarquia, né, mas de uma forma mais abrangente, nós temos o Conselho Espírita Internacional, que tem ali também o trabalho de fazer divulgação da doutrina espírita nos países, né, fora do Brasil. A sede do Conselho Espírita é aqui no Brasil, lá em Brasília mesmo. E aí, então, né, é interessante como a gente vê que o tempo vai passando e a gente percebe que os centros de desenvolvimento de determinada ideia, eles vão se transformando com o passar do tempo. Quando a gente fala sobre uma força econômica, uma força militar, uma força administrativa, estudando um pouco da história no passado, nós lembramos, né, nós vemos ali vários núcleos que foram se transferindo de tempo em tempo, né? O mais, digamos assim, intenso, né, o mais poderoso, né, na história da humanidade, nós temos o Império Romano, que depois de um tempo acabou, né, se desfazendo, acabou se diluindo, e o poder foi se transferindo para outros núcleos. Hoje nós temos potências econômicas no mundo contemporâneo, né, como China, Estados Unidos, né, tivemos ali há um tempo atrás a União Soviética, que também foi tendo essa importância na história administrativa do nosso mundo, né, ditando ali algumas regras ou algumas formas de comportamento. E quando se trata de religião não é diferente também. Né, no nosso mundo ocidental, nós temos ali a religião judaica, que depois teve ali a sua divisão para o cristianismo. O cristianismo ficou ali focado naquela região do Oriente Médio, depois foi para Roma e agora espalhado pelo mundo todo. E a doutrina espírita também não era diferente, né, não foi diferente porque ela acabou se centralizando na França, e o interessante é que depois de um tempo, principalmente porque no contexto histórico em que a doutrina se encontrava lá na França, isso Kardec veio a desencarnar em 1869, ali então nós tivemos 30 anos até o final do século XIX, aproximadamente 30 anos do século XIX, e depois entra no século XX. Só que nesse século XX, logo em 1914, uma grande guerra, né, a famosa Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial, acabou acontecendo na Europa, atingindo a França em especial. Ela foi ali um dos principais alvos desse conflito contra a Alemanha e juntando ali várias outras nações. E aí então o que eles menos davam importância era para a questão religiosa, já que em meio à destruição, em meio àquela turbulência toda, essas questões filosóficas, científicas, educacionais, espirituais, acabaram ficando em segundo plano. E aí então a doutrina meio que acabou perdendo força naquele país, mas que felizmente já começava, né? Bom dia, Ju, Alcirfal, Didman, já começava a ser transferida para o Brasil, através dos primeiros homeopatas, né, os médicos que vinham para cá. Tivemos ali a fundação do primeiro centro espírita no Brasil, em Salvador, no final do século XIX, né, e nós tivemos ali vários estudiosos que começaram a se interessar pela doutrina espírita, infelizmente, ainda numa sociedade ainda elitizada, né, porque era a elite intelectual do Brasil que se interessava, e do mundo também, que se interessava pela doutrina espírita. E aqui no Brasil então começou, né, se misturando um pouquinho com as demais religiões, tendo ali, né, aquele ecumenismo, aquele sincretismo religioso, aquela mistura toda, começou então a fazer com que o Brasil se tornasse aquele centro de importância, né, o centro de divulgação do Espiritismo. E quando se fala em Espiritismo, nós temos ali de imediato o Brasil como essa referência. Daí então o Conselho Espírita Internacional, tendo sede aqui no Brasil, com a função de fazer a difusão da doutrina espírita para outros países, para o mundo todo, né, seja sem fazer proselitismo, mas levando o conhecimento para aqueles que têm interesse. E aí então nós vemos, né, vários palestrantes que viajam pelo mundo todo, congressos que são realizados. E o interessante, né, é que onde haja um congresso espírita internacional, grande parte do público e também dos próprios oradores, dos expositores,
a grande parte é de brasileiro, né? Então, nós temos ali aí digamos assim, somos os portadores desse estandarte nesse momento, né? Enquanto que os franceses foram na sua época, hoje somos nós. Então aqui a importância de fazer a divulgação do espiritismo, da forma mais correta, essas instituições procuram então preparar esse material para passar para o público, para passar para a mídia também, principalmente, né, que nós percebemos que do ano passado para cá nós tivemos um aumento significativo de exposição de temas espíritas nos meios de comunicação, né? Boa pergunta, né, Ju? Então, nós temos aqui a mídia trazendo também ali os temas, mas ainda fragmentados, como a gente sempre vê, né? Ou se fala sobre um pouquinho de mediunidade, ou se fala um pouquinho sobre perda de entes queridos, ou se fala sobre fenômenos sobrenaturais, ou se fala sobre fenômenos mediúnicos, né? Então são sempre ali pontos fragmentados que vão sendo falados, mas sem levar a doutrina espírita de uma forma completa. E aí então, quando nós conversamos sobre a forma de lidar com a doutrina espírita, nós colocamos aqueles 3 pilares fundamentais, né? O primeiro, uma essência que não pode ser negada, é o estudo das obras doutrinárias, né? Em especial as obras básicas da doutrina espírita, e não apenas levar isso como um rótulo, obras básicas, como se isso fosse uma expressão utilizada num grande luminoso em cima de um edifício. Mas o nome obras básicas significa que são as obras que têm a base dessa filosofia. Né? Ou outro nome que também é utilizado, né? A codificação kardeciana ou kardeciana ou codificação espírita, seja lá como for, a gente lembra de código. Código significa regras, significa base, significa instruções. Então nós temos aqui aquelas obras que foram compiladas por Allan Kardec, foram preparadas por Kardec, e a partir dali, então, estudando essas obras, a gente tem uma noção geral do que é o espiritismo, e a partir dessa base podemos aí então construir todos os edifícios nos trabalhos direcionados nas mais diversas direções, seja no assistencialismo, seja na difusão do mundo espiritual, seja nos trabalhos mediúnicos, seja na comunicação com o público. Tudo isso vai partindo dessa base, isso que é o fundamental, né? Então é importante primeiro nós estudarmos a doutrina espírita, e todas as instituições têm essa função, como a gente vai ver amanhã nas práticas espíritas, né? O segundo ponto fundamental é a divulgação. Então primeiro se estuda, depois se divulga. É impossível você divulgar alguma coisa que você não conhece. É impossível um centro espírita querer fazer a divulgação correta de um conceito doutrinário se ela não tem a base para isso. Então daí então o estudo, depois a divulgação de uma forma correta para nós que somos de certa forma divulgadores, né? Não apenas eu que falo aqui ao microfone, mas todos vocês que participam, que conversam, que trocam ideia. Bom dia, Marquito, bom dia, Marta, Gilda. Que vocês que conversam, que de certa forma nos grupos de estudos de vocês trocam informações a esse respeito. Então é importante ter a base do estudo e depois fazer a divulgação. E o mais importante de todos, que é esse terceiro pilar, que é a prática. Primeiro você estuda, para você entender exatamente o que é essa doutrina, essa filosofia que abraçou, porque a doutrina espírita é uma filosofia de vida, não é apenas uma religião dogmática, como a gente vê. Você segue aquilo nas suas práticas mais simples, nas suas práticas mais cotidianas, né? Então você estuda, depois você difunde, né, conversando com as pessoas que têm interesse em conhecer, ou você demonstrando aquilo que você segue, e depois vem a prática. E essa prática, a gente lembra que os conceitos morais são os mais importantes, né? Você utiliza as suas atitudes, você utiliza a sua postura, você utiliza as suas ideias, as suas opiniões sustentadas por esses princípios. Então, primeiro estudo, divulgação e prática. Esse é o mais importante. E para muitos de nós que somos espíritas, pelo fato da gente ou não ter tempo de estudar, ou mesmo estudando com boa vontade, a gente não consegue ter um estudo adequado, pelo fato da gente não ter capacidade de estudar sozinho, ou o grupo tem ali uma formação que não é tão completa, porque a gente lembra que não existe ali um grupo espírita perfeito,
né? Nós temos ali pessoas com muito boa intenção, né? Mas na verdade, quando a gente fala assim, qual é o melhor grupo de estudo que existe, a gente não pode dizer, seria muita pretensão dizendo que é esse, que é o grupo A, o grupo B, o grupo C que segue, porque nós temos ali grupos que se prendem apenas a algumas obras, grupos que se estendem além dessas obras, grupos que se prendem a obras, mas fazem interpretações equivocadas, enfim, sempre ali trocando, né? Interpretando de acordo com o conhecimento que possui. Então a gente lembra sempre que o importante é que os grupos estudem, que se esforcem para isso, né? E então a gente tem no início desse nosso trabalho, nesse material que eu separei para vocês, um folder de divulgação que vocês podem encontrar aqui nesse link. Deixa eu passar aqui para vocês. Está aqui, ó. http://intersei.com/download. E ali nesse link vocês vão encontrar ali folder de Conheça o Espiritismo e Divulgue o Espiritismo. A gente vai aqui dar uma lidinha no Conheça o Espiritismo, né? Porque ele traz ali os princípios básicos da doutrina, baseados lá no início, na introdução do Livro dos Espíritos, quando Kardec traz ali os conceitos mais fundamentais, né? Então a gente vai ler esse material, embora nós já tenhamos estudado a esse respeito no próprio Livro dos Espíritos, embora tenhamos visto essas informações nas diversas obras que nós estudamos, é importante a gente perceber o material, né? A forma como esse material é preparado. Então a gente tem aqui Conheça o Espiritismo, uma nova era para a humanidade, né? E no material de divulgação que foi trazido para nós, deixa eu só dar um cliquezinho aqui rápido. Bom dia, Marcos, bom dia, irmão X, bom dia, Sônia. Então nós temos aqui Conheça o Espiritismo, uma nova era para a humanidade. Aí eles colocam 3 pontos: sim, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas; Jesus, o guia e modelo; e Kardec, a base fundamental. Faz aqui uma exposição da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese, e a gente naturalmente complementa também, né, com as demais obras de Allan Kardec a respeito de mediunidade, a respeito do que é o Espiritismo, as obras póstumas, né, que é uma coletânea de documentos, né, de informações, de pesquisas que Kardec tinha feito e que naturalmente foi divulgado após o seu desencarne, por isso obras póstumas, senão seria obra presente, né, não póstuma. E também a Revista Espírita, que traz para nós uma série de informações a respeito da doutrina espírita. Temos aqui Fora da Caridade não há salvação e uma observação do Livro dos Espíritos, questão 886. Caridade, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então esse aqui é um material divulgado pelo Conselho Espírita Internacional. E ele começa dizendo o seguinte: olha que interessante, que para nós pode parecer informação básica, e é nesse ponto que eu quero chamar a atenção para vocês. Pode parecer uma informação básica, uma informação assim redundante para nós que ouvimos sempre, mas imaginemos assim, nos coloquemos na condição de uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso. E daí então a gente vai perceber que cada frase que for falada, novas dúvidas, várias dúvidas vão surgindo, porque as pessoas estavam acostumadas com um tipo de base filosófica, com um tipo de prática, com um tipo de crença, com um tipo de dogma, e de repente ela começa a ter contato com informações que são desconhecidas para ela. Seria mais ou menos como se nós convidássemos aqui um monge budista e ele começasse a fazer exposições a respeito da crença que ele abraça. Nós, dentro do nosso conhecimento, faríamos ali uma série de perguntas: mas é assim mesmo? Como é que vocês resolvem isso? O que vocês pensam a respeito daquilo? Chamemos aqui um sheik muçulmano e faremos assim: comece a expor para nós sobre a religião islâmica. A gente vai ficar parado assim olhando, algumas vezes coçando a orelha, às vezes dando aquela risadinha meio sarcástica, meio maldosa, né? Dizendo assim: nossa, mas que bobagem, nossa, que ingenuidade. Porque nós não temos contato com isso. Então, para quem tem contato com esse material, se depara com a mesma situação. Para nós, a comunicação com os espíritos é algo absolutamente natural. E para quem sempre acreditou que o espírito nunca poderia se comunicar? Para nós, quando se fala em ir para o mundo espiritual e ali você se desenvolver, é algo absolutamente natural. E para quem sempre acreditou em céu, em inferno e em purgatório? E para quem sempre acreditou no nada, de repente acreditar na continuidade da vida, se depara com essas mesmas dificuldades.
Então, dessa forma, a gente vai ler isso daqui, esse material, como se fosse assim a primeira vez que nós escutássemos, para a gente perceber qual é o impacto que essas informações da doutrina espírita ou do espiritismo provocam nas pessoas. Muita gente não sabe, por exemplo, que doutrina espírita é espiritismo. Porque está tão acostumado a falar em espiritismo, porque doutrina espírita ela é comum para nós, que frequentamos as instituições, que estudamos e que fazemos leitura. Mas para o público lá fora é apenas espiritismo. E aí então o espiritismo se mistura com Umbanda, se mistura com Candomblé, se mistura com uma série de outras escolas religiosas sem trazer a informação correta. Então doutrina espírita e espiritismo para nós é a mesma coisa e essa informação consta nesse folder. A primeira questão que traz para nós aqui no texto. O que é? Aí começam assim, os conceitos trazidos da doutrina espírita. É o conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores, contidos nas obras de Allan Kardec, que constituem a codificação espírita. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Esse é o primeiro ponto. Né? Armando colocou, né, pessoas que não sabem nem quem é nem Kardec foi. Eu era um, Armando, eu posso colocar por mim. Eu, na época em que eu comecei a estudar a doutrina espírita, comecei a ler sobre o espiritismo, né, porque eu estudar mesmo, eu estudo há coisa de 7, 8 anos, né, não antes disso. Antes era só leituras assim e tudo mais. Né? Então, para mim, assim, eu lia aquilo que aparecia, aquilo que me indicavam, aquilo que me emprestavam, e Kardec foi o último que eu fui ler. Eu comecei a estudar Kardec quando eu vim para o Paul Talk. E até então, assim, Kardec era apenas um nome que se encontrava na prateleira que eu não fazia nem ideia de quem era e ainda sei muito pouco. O pouco que a gente sabe é aquele trabalho que ele divulgou. Né? Mas para muitas pessoas, Kardec, quem foi Kardec? Para muitos espíritas não sabem. Porque o espiritismo está focado, e quando a gente fala espíritas, sem aquela preocupação de dizer quem é mais ou quem é menos, mas a pessoa se considera, esse é o ponto de partida. E muitas delas se consideram como espíritas pelo fato de ter lido romance, como eu me considerava naquela época. Eu lia todos os tipos de romance, lia todos os tipos de obra, mas nunca tinha encostado em nenhuma das obras de Kardec e me considerava um espírita. De repente você fala sobre Leon Denis, que foi um grande trabalhador da doutrina, foi um continuador do trabalho de Kardec na França. Para quem não conhece, é interessante ler a biografia de Leon Denis, que ele traz muitas informações das viagens que ele fazia, das palestras, dos livros que ele escreveu, dos debates que ele participou e tudo mais. Né? Então, assim, é interessante perceber que quando a gente vai conhecendo, a gente vai tendo contato. Né? Digo isso porque nós vivemos em um mundo espírita, né? Mas há outros mundos, sim. Então, para nós é tudo comum. Quando você fala assim, espírito superior. Quem é um espírito superior? É um espírito sábio, é um espírito que já se desenvolveu. Agora você fala para uma pessoa como um espírito superior. Quem é esse espírito superior? Quem são esses espíritos superiores? Né? E por que essas obras são importantes? A gente vai falar um pouquinho essa semana também por que as obras básicas são importantes. O segundo ponto. Né? Isso é excelente esse livro, né? Tanto Viagem Espírita como também as obras de Leon Denis mostra as viagens que eles faziam e as palestras que eles proferiam naquela época, atingindo o público muitas vezes pela primeira vez. Um público que nunca tinha tido contato com a doutrina espírita. E aí então despertava a mesma curiosidade daquela que nós comentamos há pouco, se nós tivéssemos contato com outras religiões. E aí então, o segundo ponto. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Isso aí, então, lá no preâmbulo do livro que é o Espiritismo, também de Allan Kardec. Né? Então, aqui, uma ciência que trata da natureza do espírito. O que é o espírito? Quem é o espírito? Primeiro, quem é e o que é. Né? Bom dia, Zaninha. Quem é e o que é. Porque até então a gente não tinha essa preocupação. Dentro das religiões tradicionais, você era você, Deus era Deus, Jesus era Jesus, o anjo era anjo. Tá, mas quem é você exatamente? E aí então começa a natureza do espírito. Muito bem. Qual é a origem desse ser? De onde ele veio? Por que ele foi criado? Quais são os seus objetivos? Depois o destino dele, né? Quais são os objetivos aí nesse ponto? Para onde ele vai depois que se liberta do corpo físico? E qual é a relação que ele tem com o mundo corporal? Se ele é um espírito, se ele é um ser etéreo, o que ele faz aqui no mundo físico, como ele interage com esse mundo e o que acontece depois que ele se desprende dele? Ele continua interagindo ou não? Então isso aqui é um dos princípios básicos que são passados por Kardec também nesse texto. O terceiro ponto.
O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido, conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Isso aqui lá no capítulo 6, no item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, também Allan Kardec. Então, dizendo aqui qual é exatamente o objetivo da doutrina espírita, o Consolador prometido. E quando se fala em revelação, é interessante porque a gente fala assim, a doutrina espírita é a terceira revelação. Tem um livro muito interessante que foi publicado pelo Centro Espírita Leão Denis, que eu não me lembro do autor agora, não lembro se era José Carlos Leal, não me recordo qual é o nome dele, mas ele falava exatamente as 3 revelações. E aí então ele faz uma passagem pela história da humanidade nessa relação com o mundo espiritual, falando sobre essas revelações. E é muito interessante a gente perceber de que modo que essas revelações são vistas por cada povo, porque a gente lembra que a primeira revelação dentro do nosso mundo, do Oriente Médio para o mundo ocidental, dentro das tradições judaicas, das tradições hebraicas, a primeira revelação foi de Moisés, os 10 mandamentos. Onde ele foi ali, teve contato com o mundo espiritual, considerada, digamos assim, a primeira psicografia da história da humanidade, né? Isso não é uma questão científica, é apenas uma colocação que a gente faz. E aí, então ele teve contato dos 10 princípios fundamentais da vivência do homem e da sua relação com Deus. Então primeiro ele fala, né, os 10 mandamentos divididos ali em algumas partes. Primeiro ele fala do homem com Deus, depois ele fala do homem com a sua família e depois do homem com a sua sociedade. E se vocês analisarem cada um dos mandamentos, que daria para nós um estudo muito interessante, porque a gente fala, 10 mandamentos é coisa de religião tradicional. Os 10 mandamentos trazem princípios que relacionam o homem com Deus, com sua família e com o próximo, né, com a sociedade. E aí então cada um desses pontos traria para nós muitas informações. Para essas religiões de tradição hebraica, essa primeira revelação, ela tem ali o seu ponto de verdade. Mas se você perguntar para um chinês o que ele pensa dessa revelação, ele vai dizer, para mim não revelou nada, porque isso a minha religião já falava há muito tempo. Mas então a gente coloca como primeira revelação como algo realmente ostensivo nessa comunicação com o mundo espiritual. Primeira revelação. A segunda revelação veio com Jesus, quando ele começou a trazer para nós novos ensinamentos a respeito dessa relação do homem com Deus, saindo um pouco daquela preocupação de trazer leis sociais e começar a fazer com que o homem entenda a verdadeira essência de Deus. Quando a gente fala de um Deus mosaico, que é nessa relação de Deus visto por Moisés, é aquele Deus severo. E até hoje nós utilizamos aquela expressão, né? O homem deve ser temente a Deus. Temente a Deus significa que ele tem que ter medo de Deus. Significa que ele tem que fazer as coisas preocupado com o castigo. E essa linguagem Moisés deveria utilizar naquela época, exatamente pela dureza e pela ignorância daquele povo do qual nós fazemos parte. Deus sabe quem nós somos naquela época. Mas certamente fizemos parte porque, naturalmente, pela nossa própria linha de desenvolvimento, nós estávamos ali naquele período de embrutecimento ainda da sociedade. Então, a primeira revelação. A segunda revelação, Jesus veio trazer Deus saindo daquele Deus punitivo, daquele Deus severo. Isso, José Carlos, então lembrei, tá vendo, Betinha? Memória tá boa ainda. E olha que eu li esse livro há bastante tempo, hein? Então, vale a pena ler para quem quiser conhecer, tá, pessoal? Edição CELD, tá? Lá da editora do CELD. Vale a pena fazer essa leitura porque a gente tem esse passeio pelas ideias espirituais e religiosas durante esses períodos todos. Então, segundo, Jesus veio trazer uma visão diferente. Ele não veio trazer Deus como um juiz, como um carrasco, mas veio trazer Deus como pai. Em que você pode pedir para aquele pai e o pai vai atender seu filho. Então ele fala de um Deus de amor e não um Deus vingativo. Basta a gente ler um pouco do Antigo Testamento que a gente vai ver o conceito de Deus naquela época e depois, na época do Novo Testamento, o conceito de Deus trazido por Jesus, a segunda revelação. E a terceira revelação vira exatamente essa, através de Allan Kardec, que naturalmente para aquelas religiões tradicionais há controvérsias. Assim como a vinda do Messias para segmentos do judaísmo, esse Messias não apareceu ainda, estão aguardando a chegada desse Messias. Para os cristãos, já aceitaram a vinda do filho do carpinteiro como sendo aquele Messias prometido.
E aquele Consolador, lá do Evangelho de João, que fala para nós que vai enviar o Consolador para poder resolver as coisas. Para a doutrina espírita, esse Consolador chegou junto com essa legião de espíritos que vieram trazer essas instruções. Para as religiões tradicionais, esse Consolador não veio ainda. Então vemos ali a série de controvérsias, dos conflitos ideológicos, né, e religiosos entre cada uma dessas escolas. Mas aqui então, trazendo para nós, ó, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Então o Consolador já chegou. Essa é a nossa terceira revelação. O outro tópico desse folheto, depois vocês dêem uma chegadinha lá no site de novo, tá, gente? Deixa eu só colar para quem não pegou. Eu estou fazendo a leitura de um folder promocional lá do Conselho Espírita Internacional, que vocês podem achar aqui, ó, tá? Então a gente está lendo aqui sobre a divulgação, do Conheça o Espiritismo, tá? Depois aqui o segundo ponto, o que revela? Revela conceitos novos e mais aprofundados a respeito de Deus, do universo, dos homens, dos espíritos e das leis que regem a vida. Olha que interessante. Olha a pretensão que a doutrina espírita tem. Trazer para você uma revelação a respeito de Deus. Uma revelação do universo. Uma revelação a respeito da natureza humana. A respeito da natureza dos espíritos e as leis que regem a vida. Que leis são essas? E então nós não temos leis da física, leis da ciência, mas leis morais que regem a nossa existência. E aí então nós estamos estudando a partir das leis morais no Livro dos Espíritos. E cada uma daquelas leis, elas não são determinantes. Olha, essa lei, essa lei, essa lei. Mas fazendo um estudo sobre a natureza humana, sobre as dificuldades que enfrenta, os caminhos que o homem deve percorrer para poder se livrar das suas próprias dificuldades, percebeu-se então que várias leis de sociedade, as leis que relacionam o homem na sociedade, que relaciona o homem no seu desenvolvimento, que relaciona o homem no seu conhecimento, enfim, começou então a trazer aquelas várias leis como sendo uma conclusão, não uma determinação. Então, olha a pretensão que a doutrina espírita tem. E ela consegue fazer isso. Quando ela é bem estudada, quando ela permite que o homem expanda a sua mente e comece então a analisar o mundo dentro de uma visão não limitada pelos conceitos humanos, mas livre dessas amarras e permitindo que ele divague, que ele pergunte, que ele erre, que ele tenha dúvida, mas que busque o conhecimento. Esse que é o fundamental. E o segundo ponto, revela ainda o que somos, de onde viemos, para onde vamos e qual o objetivo da nossa existência e qual a razão da dor e do sofrimento. Essa é uma das revelações, uma das preocupações dos objetivos que o Espiritismo tem. E isso aqui vai para o público, aquele público que nós comentamos, aquele público que nunca teve contato com nada diferente do que era regido pelas suas religiões. Sua abrangência é um outro tópico. Trazendo conceitos novos sobre o homem e tudo que o cerca, o Espiritismo toca em todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento humanos, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. E aqui a gente sai desses conceitos, porque você pode conhecer tudo. Você pode conversar sobre tudo. Né? Também, viu, Orcefal? Também estava sentindo muita falta. Então a gente pode conversar sobre tudo, abordar sobre tudo, chegar às nossas conclusões, partindo daquele princípio fundamental da lei do amor, da verdade, da justiça. E aí, então, áreas de conhecimento, as atividades do homem. Vocês se lembram que certa vez eu conversei com vocês que quando a gente pega a doutrina espírita nos dá uma visão interessante, porque é engraçado que até ontem eu estava lendo no Twitter uma divulgação, né, uma informação que foi divulgada a respeito do tema da redação da FUVEST, né, do vestibular da Universidade de São Paulo, aqui na nossa região. E aí então o tema estava falando sobre a questão do conhecimento da economia, do conhecimento da política. E qual era mais importante para o homem? Mais ou menos com essas palavras, né? Vai com Deus, Zeca. Grande abraço, bom trabalho. Mais ou menos com essas palavras. Aí eu fiquei me imaginando, né? Falei assim, bom, se eu fosse um vestibulando, o que eu falaria a esse respeito? Aí eu comecei a pensar, comecei a elaborar assim, alguns caminhos. Quando eu percebi, eu estava falando de coisas que a gente falava no estudo. Era praticamente uma extensão daquilo que a gente conversa a respeito do homem, da sua relação com o mundo, da sua relação com os interesses do mundo e da sua verdadeira essência. Ou seja, qualquer tema que surja
qualquer tema que seja colocado em pauta, nós somos capazes de abranger. Naturalmente fora daqueles conhecimentos técnicos, a gente fala do conhecimento geral. Mas se for do conhecimento técnico, se eu conseguir me aprofundar, ainda assim eu vou conseguir tocar com os conhecimentos doutrinários que todos nós temos. Das atividades. Então eu lembro que eu falei para vocês, vocês se lembram, que se nós pegássemos qualquer notícia que saísse no jornal, qualquer uma, nós teríamos condições de dar uma visão daquilo que a doutrina espírita passa para nós. Se você fala do esporte, se você fala da política, se você fala da moda, se você fala da mídia, qualquer coisa, você pode abordar, você pode envolver aquele assunto com o seu conhecimento, você pode entender qual é a origem, quais são as consequências e de que modo que isso vai terminar. Pela abrangência que a doutrina espírita nos dá, pelo estímulo filosófico que ela nos proporciona, nos estimulando a pensar, a raciocinar, a conversar, sem aquela ideia, olha, esse assunto eu não converso porque é proibido. Esse assunto eu não posso porque ela diz que tem que ser desse jeito ou daquele outro. Não, nós temos liberdade. E essa liberdade é o princípio fundamental para a gente entender a nossa verdadeira essência sem nenhum tipo de amarra. O segundo, pode, o segundo tópico aqui da abrangência, pode e deve ser estudado, analisado e praticado em todos os aspectos fundamentais da vida, tais como científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social, aquilo que nós conversamos há pouco. Estudando profundamente a doutrina espírita, com essa liberdade de pensamento, se permitir conhecer, se permitir se equivocar, se permitir aprender coisas novas, se permitir mudar de opinião, essa liberdade nos faz nos aprofundar cada vez mais dentro desse conhecimento. E aqui depois, num outro ponto, a gente está andando um pouquinho rápido, senão não vai dar tempo. Isso aqui era para só ser falado em 10 minutos, hein? Olha só, que a gente não consegue falar muito mesmo, né? Seus ensinos fundamentais. Aqui então a gente lembra que esse tipo de panfleto, ele é entregue para uma pessoa que não conhece doutrina. Não conhece. Então ele vai ter o primeiro contato. Quais são os ensinos fundamentais? Que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Todos nós conhecemos essa frase, mas para quem tem o primeiro contato, ele fica pensando assim, mas Deus é a inteligência suprema, mas espera aí. O que ele é capaz de fazer exatamente? Aí a gente já começa a entrar no conceito da ciência. Quem criou o universo? Por que criou o universo? O que tinha antes da criação do universo? Quem é responsável por aquilo que acontece na natureza? Quem é responsável pelas catástrofes que envolvem o nosso mundo? Temos aí chuvas, com deslizamentos, com enchentes, com mortes. Se ele é a causa primeira de todas as coisas, então ele é a causa primeira também dessas catástrofes. Mas por que ele permite que isso aconteça? E aí então entramos naquele entendimento a respeito das necessidades de cada espírito, da sua programação reencarnatória, da lei de causa e efeito, dos fenômenos naturais do mundo, que não tem nada a ver com uma imposição divina. Eu vou provocar o terremoto naquele local. Na verdade, o próprio planeta proporciona isso para nós. Estudamos isso lá nas leis morais. O segundo ponto. O universo é criação de Deus. Abrange todos os seres racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais. Aqui então a ciência dá aquela coçada na cabeça, né? Mas por que ele criou, como ele criou, onde ele está? Como isso funciona? A doutrina nos permite esse tipo de investigação. Não conseguimos naturalmente chegar a uma conclusão, porque o nosso conhecimento é bastante limitado. Seria mais ou menos como aquela imagem, aquela comparação que nós passamos em outros estudos nossos, que nós somos como aquela formiguinha em cima de uma folha. E a gente diz assim, eu conheço essa folha em cada pedacinho dela. Só que ele não consegue perceber que a folha está perto de uma árvore, que a árvore faz parte de um bosque, que esse bosque faz parte de um continente, que faz parte de um planeta, que faz parte de um sistema, que faz parte de uma galáxia e que faz parte do universo.
A gente não consegue pensar dessa forma. A nossa visão ainda é muito limitada por aquilo que a matéria pode nos oferecer. A gente vê de acordo com os nossos sentidos, a gente entende, desculpem, de acordo com os nossos sentidos, a gente age de acordo com a nossa liberdade física, mas a gente não consegue avançar dentro dos conhecimentos mais profundos que regem o universo. A gente tem ali os nossos equipamentos, temos as nossas teorias, temos os nossos cálculos, mas tudo baseado da nossa perspectiva. Eu fico imaginando a formação de um planeta olhando, bom dia Zélia, olhando daqui do nosso mundo, através de um telescópio. Mas e se eu estivesse lá naquele planeta, observando a sua formação? Eu teria uma concepção completamente diferente. Hoje nós pegamos aquelas imagens do telescópio Hubble e olhamos aquelas nebulosas nos confins do universo e ficamos imaginando. Ali é o berço, né? Nessas nebulosas, ali se encontram os berços das estrelas, ali são gases emitidos para lá e para cá, da nossa visão a milhares de anos-luz, ou até milhões de anos-luz, por que não? Agora imaginemos se nós estivéssemos no meio daquela nebulosa e percebendo toda a agitação e toda a dinâmica da formação de novos mundos. A nossa visão seria diferente. Então a mesma coisa acontece dentro desse conceito físico, acontece também dentro dessa visão espiritual. Até mesmo nós que somos espíritas, que temos essa facilidade de nos aprofundarmos no mundo espiritual através do entendimento da mediunidade, da comunicação com os espíritos sem nenhum tipo de restrição, aquela coisa de medo, de preconceitos, de dogmas e tudo mais, até mesmo assim, nós analisamos o mundo espiritual da nossa perspectiva. Agora imaginemos se nós estivéssemos no mundo espiritual analisando a realidade daquele mundo. Teríamos uma visão completamente diferente. Então esses estudos doutrinários nos permitem isso, reconhecer as nossas capacidades, mas também entender as nossas limitações. Mas nós temos essa liberdade de ir e vir para qualquer canto do universo para tentar entender de que modo que ele funciona nos seus conceitos científicos, nos seus conceitos filosóficos e nos seus conceitos espirituais. Outro ponto importante aqui também desses ensinos fundamentais. Além do mundo corporal, habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe o mundo espiritual, habitação dos espíritos desencarnados. E isso significa o quê? Que nós saímos daquele conceito de direcionar o indivíduo para esse local por toda a eternidade, ou ele sofrer por toda a eternidade, ou viver em contemplação por toda a eternidade. Mas mostra para nós que esse mundo espiritual tem ali os seus espaços, tem a sua dinâmica, tem o seu modo de funcionar de acordo com o crescimento de cada espírito. E isso mostra para nós o que, olha, quando eu desencarnar, ou dentro da visão comum, da visão leiga, quando eu morrer, para onde eu vou? O que eu vou ficar fazendo nesse lugar? Ainda que eu não queira ir, mas quem foi, para onde ele foi e o que ele foi fazer? E a gente desperta esse interesse principalmente para as pessoas que são próximas a nós. Alguém da família que desencarnou, um amigo que se foi, alguma coisa que a gente vê na televisão, e fica pensando assim, poxa vida, nós tivemos ali um acidente em que uma criança desencarnou. Para onde ela foi? Mas ao mesmo tempo nós tivemos um assalto em que um bandido foi morto. Para onde ele foi? Mas nós tivemos ali um religioso que desencarnou. Para onde ele foi? São pessoas com valores, conhecimentos e comportamentos completamente diferentes. Cada um foi para um lugar diferente. Qual é a sua destinação? A gente tem esse entendimento de que no mundo espiritual existem ali dimensões das mais diversas, onde cada espírito vai em busca da sua característica. Ele vai em busca da sua afinidade. Continua para nós aqui. No universo há outros mundos habitados, com seres diferentes, de diferentes graus de evolução, iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Aí já começamos a pensar em mundos habitados. A gente já fica naquela dúvida, será que eu estou entrando em alguma ideia mística? Será que eu estou entrando em alguma ideia sem fundamentação científica, falar de alienígenas, falar de planetas habitados por espíritos? Entramos naquele conceito, né, trazido principalmente por Carl Sagan, né, quando ele dizia assim que
se por acaso somente o planeta Terra fosse habitado, seria um grande desperdício de espaço, já que o universo é infinito, todo esse espaço seria pouco utilizado. Mas se por acaso há vida nesses mundos, como é essa vida? E aí então começamos a também entrar dentro desse campo. Continuando, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Normalmente, quando a gente analisa um pouco de ciência, a gente tem aquela visão assim de que as coisas acontecem, principalmente quando você sai da visão divina, da visão espiritual, e você fica apenas na visão científica. A gente diz o seguinte, que tudo acontece por acaso. A lei da gravidade é uma lei que foi criada por acaso, onde os corpos se atraem. Quando a gente fala sobre a formação dos seres, a gente tem aquela visão do criacionismo, ou a visão do evolucionismo, e existe aquela pergunta, como é que o primeiro ser vivo foi criado no nosso planeta? Aí a gente tem aquela resposta. É porque naquela época, pela quantidade de substâncias químicas e descargas elétricas que havia aqui no nosso mundo, o acaso criou a primeira proteína, que ela acabou evoluindo para o primeiro ser unicelular, e de lá para cá o ser humano se desenvolveu através desses bilhões de anos. E então o acaso que se encontra ali presente. Mas a gente começa a pensar, mas o acaso é muito interessante. O acaso consegue fazer as coisas de um modo muito bem organizado. E aí então a gente já começa a sair do conceito do acaso e pensar não no conceito de Deus, dentro dessa visão comum que normalmente nós vemos. Porque Deus é o Pai, porque Deus criou o homem, porque Deus castiga, porque Deus, na verdade, esse nome que nós damos para Deus, é aquela resposta que os Espíritos dão, na primeira questão do Livro dos Espíritos. Quando Kardec pergunta não quem é Deus, mas ele pergunta o que é Deus. E os Espíritos colocam que ele é uma inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E essa resposta ela é muito sóbria, ela é muito fria, quando a gente se envolve com a paixão pelas religiões. Mas a resposta deveria ser, não, porque Deus é o Pai de todos nós. Olha o conceito de papai. Mas Deus é aquele que cuida do nosso mundo, como se ele fosse um cuidador. Mas os Espíritos responderam que ele é a inteligência suprema. Então é algo que a gente não consegue ainda conceituar. Por mais que a gente tente dar a nossa visão a respeito de Deus, a gente sempre vai pensar em Deus como sendo alguém que cuida de alguém, alguém que criou alguém. E não simplesmente como sendo uma inteligência que rege. Então a nossa visão de Deus ainda é limitada pelos nossos conhecimentos. Mas vai muito além daquilo que a gente pensa. É mais ou menos assim que nós colocamos da formiguinha. A formiguinha olhando para o espaço, preocupada com a folha onde ela habita. Então nós trazemos a grandeza de Deus para a nossa pequenez, para a limitação do nosso entendimento. Uma dificuldade muito grande para todos nós. Bom dia, Marcão, bom dia, Luz. Uma dificuldade muito grande, mas a gente tem essa liberdade de estudar. E continua, né? Quando se fala sobre Deus, sobre essas leis que ele controla, que ele cria, mostra para nós que cada mundo tem a sua própria lei, cada ser é regido pela sua própria lei, até mesmo o comportamento do homem é regido por uma lei de consequências, uma lei de evolução, uma lei de felicidade, uma lei de sofrimento. E essa lei não é por acaso. Quando eu crio o mal e eu recebo de volta esse mal, não é simplesmente o acaso que fez isso, mas é uma lei educativa que foi criada e direcionada para fazer com que os espíritos evoluíssem. Então tudo é regido por uma lei, por uma criação criada por essa inteligência suprema. E não simplesmente imaginando que é o acaso que as rege. E continua. O homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial que une o espírito ao corpo material. Olha que interessante. O espírito, o perispírito e o corpo. Para nós, conceitos bastante simples. Fala isso para o muçulmano para ver o que ele pensa a respeito disso. Fala isso para um judeu. Percebe que o judeu está muito preocupado com as questões espirituais.
Mas quando você fala, tá, você está rezando, você está participando do teu culto religioso, mas você é o que exatamente? Você é um espírito? Como é que seu espírito se junta com o corpo? Quando você morre fisicamente, para onde o seu corpo vai? Para onde o seu espírito vai? Como é que é feito esse desligamento? Ninguém tem essa preocupação. Quando você vai nas religiões tradicionais, quando a gente pega as religiões protestantes, ou quando a gente pega a religião católica, aqui para o nosso mundo ocidental principalmente, as pessoas estão preocupadas em estarem vivas ou estarem mortas. Preocupação de quererem ou de querer fugir. Mas como acontece esse processo todo? Que tipo de substância existe nesse vínculo entre espírito e corpo? Isso não é estudado. Quando foi trazido para nós essa ideia do perispírito e tudo aquilo que o perispírito proporciona nessa relação com o mundo material, nós começamos a ter uma visão completamente diferente. E para quem lê a primeira vez isso aqui, dá aquela coçada na cabeça e pensando assim, né? Nossa, eles estão viajando. Eles estão assim, delirando com essas novas ideias. Mas a pergunta é, tá bom, então tira essa ideia do perispírito, me explica do seu jeito, como isso funciona? Aí vai ficar assim, veja bem, tipo assim, não sei, entende? Porque esses conceitos nunca foram estudados até então. Nunca foi detalhado tanto a respeito da vida, a respeito da morte, dos elementos que participam desses dois fenômenos, da vida e da morte. Mais importante, né? Pois é, João, mas independente disso, quando se fala sobre essa questão da evolução, a gente nem entra nessa questão. Fala somente assim, ó, o que une o espírito ao corpo? Ah, o espírito vai lá e fica preso. Por que ele fica preso? Porque Deus quis. Simplesmente assim. Então a gente percebe que conceitos novos que vão entrando, que dependem de estudo. O perispírito é um grande fenômeno para nós. Embora nós, o perispírito, ele participa da mediunidade, porque você envolve com o perispírito, você se comunica com o perispírito, blá, 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 mas no fundo, a gente tem um grande enigma, que é exatamente o perispírito, do que ele é feito, qual é exatamente a sua aparência, porque a gente não consegue ver o perispírito. Nós estamos encarnados, a menos que eu tenha mediunidade ostensiva capaz de detectar o perispírito. Fora isso, a gente continua falando apenas no campo da especulação. Se alguém levanta a mão e fala assim, olha, eu sei exatamente como é o perispírito, ele está mentindo. Como é que você pode falar de uma coisa que você não conhece? Como é que eu posso dizer assim, eu conheço a Itália como a palma da minha mão? E a Ju vai perguntar assim, é mesmo? Quando é que você esteve aqui? Não, eu nunca estive aí, eu só li. Então você não conhece nada. Você não sabe nem o cheiro que tem aqui. Você não sabe nem o sabor do tempero desse país. Como é que você pode falar que conhece? É a mesma coisa. De você dizer assim, eu conheço o mundo espiritual. Você esteve lá? Tá, você esteve, mas você se lembra de como é lá? Né? Bom dia, magia. Você se lembra de como é lá? Não, então você não pode falar dessas coisas. E quando se fala principalmente nessas questões técnicas, a gente não tem ainda condições de ter um aprofundamento. Olha, eu não sei qual é a substância. Nem Kardec sabia na sua época, e olha que ele tinha ali conhecimentos e contatos bastante interessantes. Ele disse que é um tipo de fluido que nós não temos comparação. O Elcio colocou, né? Tem um amigo que é quase totalmente ateu, né? Mas nas horas do aperto, diz graças a Deus, né? Exatamente, né? Tá, obrigado, Cindizinho. Exatamente, né? E aí dá um perispírito. Depois ele continua aqui para nós. Os espíritos são seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos, que pré-existe e sobrevive a tudo. E essa questão é interessante lá do Livro dos Espíritos. Professor universitário, né? Pois é. Na hora da dor, não tem intelecto que resista, né, Elcio? Na hora do sofrimento, você pode ser o homem mais inteligente do mundo, mas você vai sofrer do mesmo jeito. E é interessante isso, porque o Stephen Hawking, né, ele sofre de esclerose múltipla, é aquela uma das grandes mentes brilhantes do nosso mundo contemporâneo, astrônomo, né, físico, etc. e tal, sei lá qual é exatamente as credenciais dele, mas é um homem de grande inteligência. Essa semana ele escreveu uma coisa interessante. Ele diz assim que as mulheres são os maiores enigmas do universo. As mulheres. Então a gente pensa assim, tá, você é inteligente, mas lida com o comportamento humano, lida com o sofrimento humano, lida com a dor humana. O seu intelecto não responde. Por que você sofre de amor? Um homem inteligente é capaz de se abster desse sofrimento quando ele se apaixona? Quando ele perde uma pessoa querida, ele consegue com seu intelecto
dissipar completamente a dor que ele sente? Não consegue, porque ser inteligente não significa que você consiga entender a sua verdadeira essência. Essa é a parte interessante. E aqui então falava para nós sobre a questão do todos os seres da criação. E falava que o mundo dos espíritos, que é onde vivem os espíritos, pré-existe e sobrevive a tudo. Então significa assim, né, como a gente já comentou. Para quem assistiu ao filme, a gente volta na referência de filme que é sempre interessante para nós, aquele filme O Dia em que a Terra Parou, esse atual recente com Kenny Reeves, que tem uma colocação interessante, né? Porque o Dia em que a Terra Parou, ele teve a primeira versão, que foi na década de 60, se eu não me engano, e que a grande preocupação, o tema abordado no filme, era sobre a guerra nuclear. Então veio aquele ser do espaço e disse o seguinte, que ele ia destruir o mundo porque o homem estava destruindo com as guerras, com a ameaça nuclear. Então esse era o tema daquela época. Passando para a década de 10 do século XXI, né, ou do século XX ainda, naturalmente, né, mas assim, trazendo esse novo tema, o tema era ecologia. Veio esse ser de outro planeta para dizer o seguinte, já que o homem está destruindo o planeta por não saber se relacionar com ele, com a natureza, eles então vieram exterminar a raça humana. E aí veio aquela negociação durante o filme. E tem uma frase interessante que diz o seguinte, em que, dialogando, né, com uma das representantes dos líderes mundiais, ou do líder americano na época, vocês estavam com saudade do cachorro, né, sabia? Mas eles estão de volta aí, pronto. E aí então, quando se falava sobre aquele relacionamento com o nosso mundo, esse ser de outro planeta disse o seguinte, vocês devem preservar esse mundo, porque se vocês deixarem de existir, o mundo vai continuar existindo. Mas se vocês destruírem o mundo, nem o mundo vai existir, nem vocês. E essa visão é interessante, porque mostra exatamente isso. O mundo físico, ele independe do mundo espiritual. O mundo físico para nós é um cenário, é um palco, onde nós, que somos os atores, os protagonistas, interpretamos as nossas peças. Mas se por acaso o mundo físico deixasse de existir, a essência espiritual continuaria existindo. E o interessante é que essa visão nunca foi pensada antes. A não ser assim num pensamento isolado de um filósofo ou outro, mas nunca dentro dessa visão espiritual. Por isso ele pré-existe. Antes da formação dos mundos físicos, o mundo espiritual já existia. Se destruirmos o mundo físico, o mundo espiritual continuará existindo. E a gente pensa então assim, mas espera aí, quando teve o Big Bang, em que o universo foi criado, o mundo espiritual já existia? Não esperem uma resposta porque não sei. Mas quando a gente fala que o mundo espiritual pré-existe ao mundo físico, significa que antes do universo físico, material, ter sido criado, seja lá pelo Big Bang, seja lá por que teoria for, o mundo espiritual já estava formado. E os seres já existiam. Agora, como isso vai entrar na nossa cabeça? É aquela cabeça de formiguinha que a gente tem. A gente não vai conseguir se aprofundar nesses conceitos mais complexos, porque a gente não conseguiu ainda preencher as lacunas da nossa mente com aquilo que é o mais básico da nossa vida. Somente depois, quando a gente evoluir, que a gente vai ter esse conhecimento. E aí, então, como a gente sabe que a doutrina nos fala sobre as diversas graduações do mundo espiritual, onde temos desde os espíritos puros, que são os mais evoluídos, até os mais primitivos, que são aqueles seres em formação, esses espíritos puros têm esse tipo de conhecimento. Sabem de onde vieram, sabem para onde vão, sabem o que havia antes, o que há durante e o que haverá depois. Um dia a gente vai chegar lá, é uma determinação. Agora o tempo que vai mostrar exatamente como será isso, né, e que caminho que a gente vai percorrer. E continua, os espíritos são criados simples e ignorantes. Evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada. É a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Aqui, embora seja uma frase bastante simples, que os espíritos são criados simples e ignorantes, isso aqui para nós ele traz um grande conflito religioso. Principalmente se a gente pensar na seguinte questão. Mas se nós hoje somos criados, essa é a nossa primeira existência,
dentro dos conceitos tradicionais. A gente lembra que no nosso mundo ocidental, catolicismo e protestantismo, não existe reencarnação. Então você é criado com a sua ignorância ou com a sua genialidade, porque Deus optou assim. A gente pega, por exemplo, as crianças que são superdotadas, as grandes mentes que conduzem o conhecimento humano. Quer dizer que Einstein foi criado simples e ignorante? Não, ele foi criado um gênio. E aquele homem que trabalha na roça, no interior do Brasil aqui, que é um homem chucro, analfabeto, que só sabe ali cultivar a sua plantinha para sua alimentação. Aqueles indivíduos que vivem nos países menos desenvolvidos, que muito mais sobrevivem do que vivem. Deus criou ele daquele jeito. E Deus criou um ser diferente com intelecto privilegiado. Onde esse conceito de simplicidade e ignorância entra exatamente ali? É exatamente um caminho diferente, que mostra que o princípio era assim, mas a evolução nos permitiu crescer e adquirir mais conhecimento. Daí então que a gente começa a pensar que a reencarnação para nós faz parte fundamental, é uma parte fundamental desse processo. Eu começo com aquela mente vazia e com valores ainda desconhecidos, mas com o passar do tempo eu vou adquirindo e assimilando novas ideias. E que mesmo hoje, no mundo dos mais primitivos, como é o nosso planeta, a gente vai conseguir crescer, evoluir e alcançar novos conhecimentos em mundos diferentes. Continua para nós. Os espíritos preservam a sua individualidade antes, durante e depois de cada encarnação. Aqui já é bem tranquilo para todos nós, né? Porque no passado tinha aquela ideia do panteísmo, que as consciências se dissipavam e entravam em conexão com o todo universal. Mas a maioria das religiões hoje entendem que mesmo que você vá para o céu, você vá para o inferno, você continua sendo o que você é. Então essa ideia de falar sobre dissipar a nossa consciência e misturarmos com o todo, nos tempos atuais para nós é algo que não tem muita relevância. Às vezes a gente perde muito tempo estudando sobre isso, que tem gente que pensa assim. Quem que vocês conhecem que pensa dessa forma? Que pensa que quando vai desencarnar ele simplesmente vai e se mistura com o todo. Eu particularmente não conheço ninguém. Já li que Einstein pensava dessa forma, mas não conheço. Então essa ideia da individualidade para nós é algo bastante claro e bastante comum para todos os seres. Isso naturalmente tirando também aquela ideia do ateísmo, que diz que quando você morre fisicamente, a sua consciência simplesmente se desintegra. Mas aí já é uma outra ideia, né? Mas aqui quando você acredita, quando você tem esse entendimento de que o mundo espiritual é ali, né, é o receptáculo dos seres que se libertam do corpo físico, o fato de você estar lá já mostra que você vai estar com a sua individualidade. Embora muitas religiões pensem assim, né, que olha, você vai para lá, mas você vai esquecer completamente o que você tinha no mundo físico. Você não vai mais sofrer, você não vai sentir saudade, você mantém a individualidade, mas perde a consciência. Também já é um conceito equivocado. E finalmente, para a gente poder fechar, pessoal, embora tenhamos aqui ainda alguns tópicos a serem estudados, a gente fala, por exemplo, aqui que o homem, os espíritos evoluem sempre, em múltiplas existências corpóreas, podem estacionar, mas nunca regridem. A rapidez do seu progresso intelectual e moral depende dos esforços que façam para chegar à perfeição. Para nós é também absolutamente tranquilo. Porque a reencarnação é normal, porque o espírito vai evoluir. Coloca isso para quem não entende, não aceita e não acredita na reencarnação. Ele vai ler assim, mas peraí, o que você está dizendo de múltiplas existências? Como isso funciona? Quer dizer que eu fui alguém no passado? Por que eu não me lembro? Quer dizer que eu vou ser alguém no futuro? Como será esse futuro? Aí começam a surgir as tantas e tantas dúvidas. Quando se fala em múltiplas existências, quer dizer que eu posso voltar a ser uma barata? Eu posso voltar a ser um animal? Ou eu serei sempre um ser progressista? Como está dizendo para nós aqui, nas existências, eles nunca regridem. E finalmente, os espíritos pertencem a diversas ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado, não com que foram criados. Espíritos puros, que atingiram a perfeição máxima, espíritos bons ou bons espíritos, nos quais o desejo do bem é sempre o que predomina, espíritos imperfeitos, olha a gente aí, caracterizados pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. A gente pode dizer assim, mas eu não desejo o mal. Até que você pega um assassino de uma criança na televisão, aí você vai querer que ele seja linchado.
Um espírito bom compreende, um bom espírito compreende o seu grau de ignorância e entende exatamente as provas e as expiações a que ele vai se submeter. Mas no nosso caso, mesmo que eu queira resistir a isso, chega um momento em que um estímulo me provoca a desejar alguma coisa contra alguém para que ele possa aprender ou que ele possa expiar aquilo que ele provocou. Bem-vinda, Maria. Bom dia, Clinice. E aí, que continua para nós aqui, então? Predomina, então, a ignorância, o desejo do mal e as paixões inferiores. Paixões inferiores, então, não precisa nem falar, né? Nessa época de Natal e Ano Novo aqui, o que rolou de paixão inferior aqui para todos nós não foi fácil. Comida em excesso, consumo em excesso, bebida em excesso, relacionamentos intempestivos, principalmente agora no Carnaval que está chegando, que vai ser uma festa para todos nós, né? Então, nessa época de paixões inferiores, então, a gente está aqui deitando e rolando, né? E aqui, então, continua. Então, a gente vê que nesse folder, nesse panfleto que tem que... nesse folder, né? Panfleto é quando ele é impresso, que é a da divulgação do Conselho Espírita Internacional, é o que chega para as pessoas. É aquilo que faz com que elas tenham contato com aquilo que é a doutrina espírita. Que para nós, mais uma vez, podem parecer conceitos muito simples, mas extremamente complexos para a gente entender. Cada um da sua teoria. Como é que você imagina que dá a reencarnação? Cada um de nós aqui vai dar uma visão. Pode ser correta, pode ser imperfeita, pode ser equivocada, mas cada um vai dar a sua ideia de acordo com o entendimento que tem, de acordo com os estudos que acabou realizando. Cada um dentro da sua visão. E é exatamente isso, quer dizer, nós estudando, a gente vai conseguir se aprofundar cada vez mais. Né? E nesse nosso primeiro estudo, né, a gente volta hoje das nossas férias, do nosso recesso de fim de ano. Nessa semana a gente vai bater um papinho sobre a doutrina espírita de um modo geral. Né? Então aqui a gente falou um pouquinho sobre a divulgação. Amanhã a gente vai falar sobre práticas. A prática espírita, como ela é feita, o que vem sendo feito do espiritismo no comportamento dos próprios espíritas. Né? Então a gente fecha por aqui. Eu vou passar, então, para nossa amiga Sônia. Né? Vocês têm algum comentário a fazer, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Alguma colocação? Tá jóia então, Cindizinha, vai com Deus. Alguma coisa, algum comentário? Nada, tudo certinho? Né? É só pra gente... A gente tem tanta coisa para falar, né, Beth? A gente acha que é repetição, que é redundância, ficar falando dos mesmos assuntos, mas